Jesus, no livro de João, ele fala: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. A gente fica imaginando, né? A Bíblia fala que Deus fez todas as coisas, toda a obra, toda a criação, tudo que existe, visíveis e invisíveis, criados por Deus, Deus fez por etapas e durante quantos dias? 6 dias. E no 7º descansou de toda a sua obra e viu que tudo que ele fez era bom, porque tudo que Deus faz é perfeito. Mas Jesus fala: meu Pai trabalha até agora, naqueles dias, até agora, nos dias de hoje. E fala: e eu também trabalho. Em que trabalho que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos? No trabalho de salvar o homem, diga glória a Deus. E muitas das vezes um homem que parece que não quer ser salvo, sim ou não? Enquanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham para salvar o homem, a maioria das vezes esse homem não trabalha para a sua própria salvação. Não é verdade? Meu Pai trabalha até agora e eu também, consertando os erros que o homem que insiste em não ser salvo, às vezes por falta de sabedoria, comete. Às vezes por falta de maturidade comete. Então você vê Deus trabalhando para salvar o seu povo, a sua igreja. Nós temos que estar envolvidos nesse trabalho também, igreja. De corpo, alma, coração. Não é verdade? Veja aí, livro de Esther, capítulo 1. Nos dias de Assuero, rei, a Bíblia fala que ele convocou os seus príncipes e os maiorais das 127 províncias que ele reinava sobre elas, amém? Antes a Babilônia reinava, mas os medos e persas tomaram a Babilônia e todo o seu reino. Para mostrar-lhes a grandeza do seu reino e todas as suas conquistas, isso aí durou 180 dias, está aí no capítulo 1. E a Bíblia fala que depois disso ele fez um banquete de 7 dias e convidou todos os moradores da fortaleza de Suzã, do maior até o menor, para participarem desse banquete durante 7 dias. Fortaleza de Suzã, uma cidade que fazia parte do reino babilônico. Amém, irmãos? Só para curiosidade, para você entender. E no 7º dia, estando o coração do rei alegre, ele ordenou que fosse chamar sua esposa Vaste. O interessante é ele precisar chamar a esposa, a rainha, que já deveria estar o quê? Do lado dele. Mas veja aí o versículo 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Neumã, Bista, Arbona, Bigtar, Abagtar, Zetar e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha, que trouxesse a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era o quê? Formosa à vista. Porém a rainha Vaste recusou vir, conforme a palavra de quem? Do rei, pela mão dos eunucos. Pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Tem pessoas que dizem que Vaste fez certo por não querer participar de banquete. Não é isso, irmão. No versículo 9 fala que ela estava dando o seu próprio banquete para suas amigas. Vaste não foi quando o rei chamou, porque foi rebelde, filho. Ela, como rainha, deveria obedecer ao rei, porque a Bíblia fala que deve dar ao rei a devida honra. Como mulher, ela deveria ter obedecido o seu marido, como esposa, porque a Bíblia fala que a esposa deve ser submissa ao seu marido. Então não tem coisinha de que ela não quis, porque ela não queria se contaminar, não, filho. Não tem essa conversinha. Ela simplesmente foi rebelde, foi arrogante e foi tola. Agiu pela imaturidade. O rei manda chamar perto de todos os convidados e a rainha fala: não vou.
E será que ela achou que iria ficar por isso mesmo, o rei constrangido? A Bíblia fala que ele ficou irado. Por que que a rainha teve essa atitude? Falta de maturidade, irmãos. Por isso ela teve essa atitude tola. A Bíblia fala em Gálatas 4, em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada ele se difere do servo. Em todo o tempo em que um crente agir como menino, não terá diferença nenhuma daquele que não é crente, que não tem direito às bênçãos celestiais. Tem que ter maturidade, filho. A falta de maturidade também mostra falta de discernimento. Discernimento é um dom que o Espírito Santo dá para o crente. É um dom que o crente precisa ter discernimento, discernir os espíritos. Que espírito que aquela pessoa está nele. Discernir as coisas. Então, falta de maturidade, falta de discernimento. O discernimento vem quando a maturidade chega. E à medida que a maturidade cresce, o discernimento também cresce. E aí diminui atitudes tolas como essa. Decisões tolas como essa. Escolhas tolas como essa. Por quê? Cresce a maturidade, cresce o discernimento, diminui a possibilidade de tolice. A Bíblia fala que o tolo, ele morre por suas próprias palavras, irmãos. O rei chama, a rainha não vai. Falta de discernimento. Por isso que o crente tem que amadurecer e buscar discernimento para saber discernir bem as coisas, como as coisas realmente são, para saber discernir bem as pessoas, como as pessoas realmente são, e não agir tolamente como Vaste agiu. Não vou. Ora, primeira coisa, primeiro impacto que aconteceu foi o rei ficar o quê? Furioso, filho. O rei ficou furioso. Ela simplesmente foi rebelde. Agiu na tolice, na imaturidade, na meninice. Não tem outra explicação para isso. As pessoas podem querer usar isso aqui para falar uma mulher que se separa. Não é uma mulher que se separa, ela estava envolvida no banquete dela. Olha o versículo 9. Também a raiz Vaste fez um banquete para as suas amigas. Ao invés de agradar, de responder ao rei, ela preferiu agradar suas amigas. Ao invés de dar honra ao rei e ao marido, a quem ela devia dar honra, deu honra às suas amigas, que não perderam nada, mas ela perdeu o reino. Não é verdade? As amigas tinham nada a perder. Ela tinha um reino a perder e perdeu o reino pela sua tolice, por não ter discernimento e dar honra à pessoa errada. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Ou seja, fazer uma escolha errada, uma atitude errada e tola.